Fala, nação rubro-negra. Plantão no ar e o bicho tá pegando de um jeito que a gente precisava ligar essas câmeras imediatamente. Com certeza. O clima aqui é de urgência total. É isso aí. A nossa missão hoje é ir direto ao ponto, rasgar os bastidores e trazer a notícia pura sobre o que tá rolando nas salas de reunião da diretoria e lá dentro do Ninho do Urubu. E olha, o cardápio de hoje é pesado, viu? Nós temos desde uma bomba jurídica milionária até uma faxina silenciosa, mas implacável, que está acontecendo no elenco profissional com a caneta do Leonardo Jardim. Um homem chegou com tudo. E o mercado da bola também tá fervendo, né? Fervendo muito. Os rivais estão mudando o planejamento inteiro só para tentar parar o Flamengo. E a gente ainda vai botar os pingos nos is sobre a maior polêmica política do momento, que é a verdade nua e crua sobre o terreno do nosso estádio. A torcida precisa apertar o cinto, porque a informação aqui não faz curva. E antes da gente destrinchar essa avalanche de notícias, galera já chega dando aquela voadora no botão do like. É isso, fortalecendo sempre. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e compartilhem o link desse vídeo agora mesmo nos grupos de WhatsApp, da família, dos amigos rubro-negros. Isso ajuda demais o plantão a crescer e a trazer mais exclusivas para a nação. A força da maior torcida do mundo é o que move esse boletim. A regra é clara, cara. Quanto mais a nação engaja, mais forte a gente chega com a informação de bastidor, sem filtro e sem enrolação. Então bora direto pro olho do furacão. Vamos falar sobre a maior dívida sendo cobrada pelo clube hoje. Traz os bastidores dessa cobrança astronômica envolvendo o Gerson, porque a nação tomou um susto quando viu o tamanho da cifra. De onde que surgiu isso? Pois é, esse é o assunto que domina os corredores da Gávea e o departamento jurídico. O Flamengo foi à justiça e está executando uma cobrança contra o Gerson num valor muito alto. Exatos R$42.750.000. Caramba! 42 milhões e lá vai pedrada. R$42.750.000 para ser bem exata. E para a torcida entender a mecânica da coisa, esse número não foi tirado da cartola de um advogado, tá? A gente precisa voltar a abril, quando o Gerson sentou com a diretoria e assinou a renovação de contrato, estendendo o vínculo até a temporada de 2030. Um contrato longuíssimo, né? Longuíssimo. Mas naquele momento, a cúpula do futebol já tinha um mapeamento muito claro do histórico do jogador e principalmente do empresário dele, o Marcão. Eles já tinham esse histórico de não cumprirem os vínculos até o final. Ou seja, a diretoria já sentou na mesa de negociação com o pé atrás. Eles sabiam do risco e, pelo visto, trataram de blindar a instituição no papel. Multas específicas engatilhadas para o caso de uma rescisão abrupta e unilateral. E o que aconteceu na prática? A bomba estourou. Estourou rápido, menos de 3 meses depois de colocar a assinatura no papel, garantindo um contrato até 2030, com aumento salarial e tudo mais, o Gerson bateu na porta e pediu a rescisão unilateral. O objetivo era claro, ele queria jogar no Zenit, lá da Rússia. E aqui tem um ponto crucial da engrenagem do futebol moderno que a gente precisa explicar para a galera. Quando um clube do tamanho do Flamengo renova até 2030 com um cara que era o grande ídolo da geração de 2019, o motorzinho do time, não é só o futebol dentro das 4 linhas que está em jogo. Não, tem toda uma estrutura financeira por trás. Exato. Existe um planejamento de marketing gigante em cima da imagem do atleta. O Flamengo faturaria milhões com venda de produtos licenciados, campanhas exclusivas, bônus de patrocinadores que exigem estrelas. Quando ele rompe o contrato em 3 meses, essa projeção de receita vai inteira pro ralo, certo? Perfeito, o impacto financeiro é em cadeia. O clube perde a capacidade de explorar a imagem de um ídolo que estava no auge, jogando muita bola como meia-direita. O Flamengo perdeu uma receita garantida que já estava ali no orçamento. Dinheiro que faz falta. Com certeza. E o que transformou essa disputa numa verdadeira guerra de bastidores, como o próprio dirigente José Botto chegou a comentar internamente, foi o passo seguinte. O jogador forçou a saída para o Zenit, buscando aquela independência financeira, um salário muito acima do teto do Brasil. Até aí faz parte do mercado, né? Faz parte. O problema foi que meses depois ele decide voltar ao Brasil e assina justamente com quem? Com o Cruzeiro.
É nesse momento que o Flamengo decide não deixar barato e aciona as cláusulas de quebra de contrato sem pena nenhuma. Mas vem cá, a defesa do jogador tentou emplacar aquela narrativa na imprensa de que eles foram, de certa forma, orientados pelo Flamengo a buscar outro clube? Isso tem algum peso jurídico ou é só cortina de fumaça? Olha, no mundo real dos tribunais, o que vale é o que está assinado. A argumentação da defesa é vista internamente como extremamente frágil, sabe? Porque, juridicamente, o documento de rescisão partiu da vontade unilateral do atleta. E o negócio está bem aberto, né? Muito. O processo não corre em segredo de justiça, os documentos são públicos, a ponto de até informações pessoais, tipo o CPF do jogador terem vazado. O clube está totalmente amparado pelas cláusulas de proteção que foram assinadas livremente 3 meses antes. Então, voltando àquela imagem do carro de luxo, o contrato estava lá, a blindagem foi feita e agora a fatura chegou. O Flamengo não está cobrando vingança, está cobrando a matemática do contrato. É o profissionalismo acima de tudo. É isso. E olha, essa postura inflexível e cirúrgica do departamento jurídico com os contratos do passado reflete exatamente o que está acontecendo hoje lá no departamento de futebol. A palavra de ordem no ninho do urubu virou disciplina, porque a faxina no elenco atual tá pesada. Tá rolando uma limpa mesmo. A atual gestão, comandada pelo presidente BAP e pelo José Botto, simplesmente entregou a chave do cofre e o controle do vestiário nas mãos do técnico Leonardo Jardim. Entregaram a famosa carta branca. O Leonardo Jardim tem o respaldo total e irrestrito da presidência para reavaliar todos os ativos do futebol profissional do Flamengo. É ele que manda e desmanda agora. É ele quem vai definir quem renova, quem é negociado, quem vai para o banco e quem continua sendo titular. Ele está passando um pente fino na postura técnica, tática, mas também no comportamento extra-campo. E é aí que alguns nomes de peso estão balançando. Então vamos colocar os nomes na mesa para a nação. O Everton Cebolinha. A informação que corre é que, com a bola no pé, o Jardim gosta muito do jogador. Ele tem intensidade, tem o drible, mas parece que o adversário do Cebolinha agora não é o lateral rival. É o próprio microfone. O caso do Cebolinha ilustra perfeitamente essa nova diretriz de disciplina. Ele vinha agradando muito a comissão técnica no dia a dia. O problema foram aquelas declarações dadas ainda na época do Felipe Luiz, lembra? Nossa, rendeu muito aquilo. Sim, quando ele foi para a imprensa dizer abertamente que aquele seria o último ano dele no Flamengo. Isso caiu como uma bomba nas salas da presidência. O BAP é um dirigente com um perfil muito institucional. Ele não tolera esse tipo de exposição pública que coloca o clube numa posição de fraqueza no mercado, sabe? Mostra meio que um desdém pelo projeto, né? Exato. Então as falas do jogador queimaram completamente o filme dele com a diretoria executiva. Mas vem cá. Vamos fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque a galera com certeza está se perguntando a mesma coisa nos comentários. O desempenho dentro de campo não tem que ser a prioridade absoluta. O presidente BAP e o Botto vão mesmo rasgar dinheiro e perder um ponta de alto nível no mercado só por causa de vaidade ferida pela imprensa? É uma ótima pergunta. O Leonardo Jardim, que é o cara que precisa ganhar os jogos, ele não vai bater na mesa e exigir a renovação do Cebolinha. Essa é a corda bamba do futebol de alto rendimento. O Jardim tem carta branca para tentar reverter a situação e convencer a presidência, claro. Mas para a atual gestão, não se trata de vaidade ferida. Se trata de hierarquia e controle de vestiário. Abrir precedente é perigoso. Muito. Num clube da dimensão do Flamengo, se a diretoria aceita que um jogador vá a público dizer que já está de malas prontas e depois ainda oferece uma renovação milionária, a mensagem que passa para os outros 30 jogadores é péssima. Mostra que a instituição é refém das vontades individuais. O BAP não engole essa. A resistência é enorme por conta disso. E em total contraste com essa situação, a gente tem o caso do Samuel Lino. O Samuel Lino, que vira e mexe, aparece no radar do mercado europeu. Benfica, Porto, Juventus, sempre ali sondando a situação dele. O Jardim também já avaliou o Lino. Já avaliou e já bateu o martelo de forma muito categórica. O Lino demonstrou um empenho absurdo nos treinamentos e uma entrega tática nos jogos que brilharam aos olhos do treinador. A decisão interna é definitiva. Ele fica. Ele não apenas fica, como será peça fundamental no time titular. A única exceção que a diretoria considera para liberar o Lino seria a chegada de uma daquelas propostas irrecusáveis da Europa, sabe? Algo astronômico que mude o patamar financeiro do clube.
Fora isso, ele não sai e o Flamengo conta com ele. O Lino resolveu falar apenas com a bola no pé e garantiu o espaço dele. E para fechar esse bloco da faxina e das renovações, a gente teve uma movimentação importante do staff do Bruno Henrique para apagar um incêndio falso que criaram nas redes sociais. Pois é, a internet às vezes cria crises que não existem no ninho do urubu. Surgiu um boato fortíssimo de que o Bruno Henrique estaria insatisfeito e teria recusado categoricamente uma proposta de renovação da diretoria. Um barulho danado por nada. Diante do barulho, a agência que cuida da carreira dele, a ADR3 Sports, precisou lançar uma nota oficial para desmentir o caso. A nota foi muito clara. Pontuou que não houve nenhuma reunião oficial com o Flamengo para tratar de renovação ainda. O contrato vence só no fim do ano, né? Exato. E como nenhuma proposta foi feita, é logicamente impossível que o jogador tenha recusado alguma coisa. A agência fez questão de reforçar o respeito e o compromisso do Bruno Henrique com o clube. Fundamental colocar esse pingo no i para a nação não embarcar em teoria da conspiração de bastidor. Aliás, se a galera tá curtindo o ritmo do nosso plantão, não esquece de amassar o botão do like. Inscrevam-se no canal para não perder nada. E olha, é engraçado como essa exigência implacável por disciplina tática não dita apenas quem arruma as malas para sair, né? Ela serve de filtro absoluto para quem o Flamengo quer trazer no mercado da bola. Totalmente. O perfil de contratação mudou. O clube não quer só nome de peso, quer performance e comprometimento. E isso nos leva a uma das maiores falácias recentes envolvendo o mercado rubro-negro, que é o nome do Caio Jorge. Rolou uma especulação pesada de que o Caio Jorge estaria forçando uma saída do Cruzeiro. A história que contavam é de que ele estaria fazendo corpo mole, se recusando a entrar em campo, para não estourar o limite de jogos no Brasileirão, guardando ali a vaga para poder ser transferido para o Mengão. Mas a matemática não fecha de jeito nenhum. Como é que é essa história de não estourar o limite? Essa história é um delírio tático e regulamentar. Criaram a narrativa de que ele estava frustrado por não ter ido para a seleção e queria vir para o Flamengo a todo custo. Mas o torcedor precisa entender a mudança estrutural que a CBF fez. A regra mudou, o pessoal não se tocou. A galera ainda faz conta usando a regra antiga, onde o limite para um atleta defender um clube na Série A e depois se transferir para outro era de 6 jogos. Só que por causa da compressão absurda do calendário, a CBF alterou o regulamento em dezembro. Agora, o limite é de 12 partidas. 12. O dobro. O Caio Jorge tem apenas 4 jogos pelo Cruzeiro no campeonato. Para ele estourar o limite, teria que jogar mais 8 rodadas. Não existe essa de ficar fora de um joguinho para forçar a saída. A tese já desmonta aí nos números da CBF. E tem o fator financeiro também na jogada, né? Tem. O Cruzeiro acabou de assinar uma renovação com ele, com salário altíssimo e metas garantidas. O Leonardo Jardim chegou a escutar o nome dele em reuniões de planejamento, mas ao contrário do que acontecia na época do Felipe Luiz, o Caio Jorge simplesmente não é uma prioridade para o estilo de jogo do novo treinador. Entendi. Mas se ele não é a prioridade, quem é o cara que o Jardim realmente quer como homem-gol para a próxima janela? O alvo real tem nome e sobrenome, Marcos Leonardo. O atacante que está brilhando o olho da comissão técnica é ele. Tem entre 21 e 22 anos, está atualmente no Al Hilal, lá na Arábia Saudita, mas a situação tática dele mudou drasticamente. Ele perdeu espaço por lá, né? Sim. Com a chegada do Karim Benzema ao time árabe, o Marcos Leonardo perdeu completamente o espaço. O Benzema exige que o esquema ofensivo gire em torno dele, como referência, o que acabou deslocando o garoto para os lados do campo ou, pior ainda, para o banco de reservas. E o que atrai tanto o Leonardo Jardim nesse jogador, além da juventude? É o pacote completo, cara, talento e rodagem. O Jardim valoriza demais a vivência internacional que o Marcos Leonardo adquiriu. Ele tem passagens pela Juventus da Itália e pelo futebol português. Isso significa que ele já absorveu aquela disciplina tática europeia. Sabe fechar a linha, pressionar a saída de bola. Exatamente. Ser intenso sem a bola. O aval já foi dado internamente. O Jardim autorizou o diretor José Botto a abrir os cofres e tentar costurar essa negociação pesada para o meio do ano. É uma baita aposta na juventude, mas já com rodagem de veterano. Agora, do outro lado da moeda dessa escola europeia, a gente tem uma preocupação enorme com o Lohan. O moleque foi emprestado para o Pisa, da Itália, num movimento que parecia o trampolim perfeito, mas o que chega de lá é muito desanimador. A situação do Lohan é frustrante para todo mundo.
Ele não pisa num gramado para um jogo oficial desde o dia 7 de janeiro, numa partida contra a Inter de Milão. São mais de 2 meses encostado na Itália. Caramba! E não é por falta de bola no pé. Não é falta de qualidade técnica com a bola. O técnico do Pisa enxergou exatamente o mesmo problema que muitos preparadores físicos já apontavam aqui no Ninho do Urubu. Falta de empenho nos treinamentos, preguiça na recomposição e baixa intensidade. Cara, eu olho pro Lohan e vejo um motor de Ferrari andando em marcha lenta, sabe? A habilidade dele com a perna esquerda é coisa de gênio. Mas no futebol atual, um camisa 10 que não morde o volante adversário e que não transpira o tempo todo, acaba morrendo na garagem, certo? Eu gostei muito da analogia da Ferrari, porque no futebol italiano atual é exatamente assim. Se você não mantém o giro do motor no limite durante os 90 minutos, se você não tem performance tática para ajudar a marcar, a técnica pura não te salva. Você simplesmente não joga. A conta chega rápido. E como o Lohan está amargando o banco, a arquibancada, as cláusulas contratuais de metas, tipo aquele número mínimo de jogos disputados, elas não vão ser atingidas. Essas metas eram essenciais para obrigar o Pisa a exercer a compra em definitivo. O que significa que ele volta. O resultado prático é que ele deve retornar ao Flamengo na janela do meio do ano. E aí o Leonardo Jardim vai ter a árdua missão de tentar colocar a cabeça desse talento no lugar. Ele vai ter que voltar, calçar a chuteira com humildade e sujar o calção de lama. E olha, essa exigência absurda de intensidade física que derrubou o Lohan Europa é a mesma que o Flamengo precisa ter para sobreviver à maratona trituradora do Campeonato Brasileiro. Não tem jogo fácil no Brasileirão. E por falar em Brasileirão, um registro histórico antes da gente entrar no Caldeirão de domingo. O Flamengo chegou à incrível marca de 400 vitórias na era dos pontos corridos. Uma marca de imposição total. E foi conquistada com autoridade, num sonoro 3-0 em cima do Botafogo. Vitória maiúscula. Mostra que quando o elenco roda e a engrenagem encaixa, o time é letal. E é justamente sobre rodar o elenco que a gente precisa analisar o nosso próximo adversário. Os bastidores lá do Parque São Jorge estão fervendo para o jogo de domingo. A informação que chega é que o técnico do Corinthians está planejando uma manobra bem arriscada. Vai poupar entre 5 e 6 titulares no jogo deles desta quinta-feira contra a Chapecoense lá em Santa Catarina. É o planejamento de sobrevivência deles, né? Alguns jogadores vão ser preservados por fadiga muscular aguda, mas o grande foco mesmo são os pendurados. Eles têm vários titulares com 2 cartões amarelos. Se tomarem o terceiro contra a Chapecoense, estão fora. Ficam suspensos e não enfrentam o Flamengo. A decisão interna é clara: preservar os cartões e as pernas para o jogo de domingo no Maracanã. E aqui eu quero te apertar numa questão tática e psicológica. O Corinthians prefere rifar pontos preciosos fora de casa contra a Chapecoense só para vir com força máxima contra a gente. O Flamengo virou a final de Copa do Mundo deles. Qual é o risco real de enfrentar um time que descansou a semana inteira pensando só nos 90 minutos contra o Flamengo? O risco é altíssimo e o Flamengo tem que entrar mordido em campo. Psicologicamente, para um rival que passa por instabilidade, ganhar do Flamengo não vale só 3 pontos. Vale como um troféu que salva a temporada e pacifica a torcida, sabe? Muda o clima lá. Totalmente. E, taticamente, o perigo de enfrentar um time que poupou 6 titulares é que eles vão vir com um nível de intensidade e pressão na saída de bola absurdo, querendo explorar qualquer lentidão nossa. O Corinthians vai tentar transformar o jogo num duelo físico desde o primeiro minuto, usando essa vantagem do descanso. E o Flamengo, vale lembrar, tem que lidar com as baixas inevitáveis do calendário, né? O temido fantasma da data FIFA. Nós tivemos o Danilo, o Léo Pereira e o Alexandro convocados para defender a seleção brasileira. Como é que fica a logística para usar esses caras? O planejamento é bem apertado. Os 3 estão confirmados para o clássico contra o Corinthians no domingo, mas logo após o apito final, pegam as malas e se apresentam à seleção. O problema mora no retorno. Sempre a volta que complica. O último amistoso do Brasil é no dia 31 de março. E o Brasileirão já retorna com um jogo duríssimo contra o Red Bull Bragantino, logo no dia 1º ou 2 de abril. Em termos de fisiologia, é praticamente
impossível que eles tenham condições de entrar em campo contra o Bragantino. É para momentos como esse que serve aquele investimento milionário em profundidade de elenco, né? A gente olha para o banco e consegue respirar. Se o Léo Pereira não pode jogar, o Leonardo Jardim olha para o lado e tem o Léo Ortiz, que é um zagueiro construtor de primeiríssima linha, ou o Vitão, que vem entrando muito bem. O Alexandro não vai para o jogo, entra o Ayrton Lucas com aquele vigor físico na lateral. Tem peça de reposição. E falando no Alexandro, teve um susto envolvendo o DM contra o Botafogo, mas parece que não passa de um alarme falso. Foi só um susto mesmo. O Alexandro sofreu um trauma na mão durante uma dividida pesada, mas os médicos do Ninho já avaliaram a situação. Foi apenas uma entorse de dedo, ele está treinando com uma bandagem firme para controle de dor e não corre risco nenhum de ser cortado dos próximos compromissos. Menos mal. E só para não deixar passar, o giro pelos jogadores, o volante Eric Pulgar tá de parabéns, mas fora de campo. Ele acabou de bater o martelo e assinar um contrato pomposo de patrocínio de chuteiras com a Nike. Excelente para o chileno, dinheiro no bolso e moral elevada. Nação, o plantão é rápido, mas é denso. Se a informação tá chegando redonda, capricha no like para fortalecer a nossa cobertura. Agora a gente vai subir um andar nas salas do clube. Vamos para os bastidores pesados. Exato. Se no campo a gente discute a tática para domingo, nas mesas da diretoria o planejamento envolve as próximas 4 décadas do Flamengo. É o assunto mais polêmico, que mexe com paixão e política, o projeto do novo estádio. Isso aí tá dando o que falar. Começaram a pipocar áudios e boatos pesados nas redes dizendo que a construção seria uma falácia política, que a concessão do terreno do gasômetro foi ilegal e que a Caixa Econômica estaria obrigando o clube a pegar o dinheiro de volta. Fim da linha para casa própria. Qual é a verdade nisso tudo? A gente precisa de uma dose cavalar de calma aqui, porque em ano eleitoral no clube, as narrativas ganham vida própria, né? Surgiu mesmo essa onda de boatos terríveis sobre a Caixa estar barrando a operação, mas a atual diretoria, liderada pelo presidente BAP, e figuras-chaves da negociação, como o conselheiro Cacau Cota, vieram a público para fulminar esses boatos com documentos. Mostraram um papel. Vamos aos fatos frios. O terreno é, hoje, propriedade do Clube de Regatas do Flamengo. Ponto. Tá no nome do clube. Segundo fato, não existe nenhuma ação da Caixa proibindo a construção. Aquele acordo com a prefeitura está valendo. Sim, o acordo tripartite que envolveu a prefeitura e o banco foi juntado num processo de desapropriação de forma totalmente regular. O grande gargalo não é jurídico, é financeiro. O projeto da Arena está orçado na casa de assombrosos 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais não é troco de pão. Nem para o Flamengo, que fatura mais de bilhão por ano, a conta é pesada. Exatamente. E a postura do presidente BAP é pragmática e extremamente cautelosa. Ele apresentou as diretrizes no conselho e cravou que o Flamengo só vai colocar o primeiro tijolo no terreno, só vai começar a bater estaca quando tiver garantido que ele batizou de dinheiro novo. Ele não quer desviar a grana do clube. Ele se recusa a tirar dinheiro do fluxo de caixa diário do clube ou da verba de contratações do futebol para financiar cimento e aço. Esse dinheiro novo precisa vir de fontes externas como parceiros para naming rights ou principalmente a venda de potencial construtivo. Peraí, pausa rápida para a gente traduzir o juridiquês e esse vocabulário do mercado imobiliário para a nação entender 100%. O que significa, na prática, o Flamengo vender potencial construtivo? É basicamente o clube vender o ar ou o direito de construir mais andares que aquele terreno do gasômetro possui, repassar esse direito para uma grande construtora usar em um outro bairro da cidade e pegar esse dinheiro limpo para erguer as arquibancadas. Olha, é a tradução perfeita. O plano diretor da cidade dá um limite de metros quadrados que podem ser construídos em cada terreno. Como o Flamengo vai fazer um estádio que é horizontal e aberto, ele não usa todo o potencial vertical daquele espaço. O céu fica livre, digamos assim. Isso. A ideia é vender esse direito de construir prédios altos para outras empreiteiras vazarem em outras zonas da cidade. O dinheiro gerado por essa negociação é o que financiaria a obra, sem tirar um centavo do salário do elenco. O recado da diretoria é muito claro: o futebol vem em primeiro lugar.
E para quem ninguém tenha crise de ansiedade, o Flamengo tem um porto seguro gigantesco e recém-garantido chamado Maracanã. Bem lembrado. A segurança jurídica que a gente tem no Maraca é fundamental agora. O Flamengo assinou e consolidou a concessão do Maracanã por um prazo de 20 anos, podendo ser renovado por mais 20. Ou seja, a operação de match day, a bilheteria, o camarote, tudo isso está absolutamente blindado pelas próximas 4 décadas. O BAP deixou claro que não vai acelerar um investimento de 2 bilhões e correr o risco de quebrar as finanças do clube, tendo um dos maiores estádios do mundo à disposição ali na porta de casa. Então, para resumir o sentimento da arquibancada com base na sua apuração, a torcida pode e deve respirar aliviada porque o terreno é nosso, o sonho não acabou e a falácia política foi desmentida. Mas, ao mesmo tempo, ninguém precisa acampar na porta do gasômetro esperando a obra começar amanhã cedo, correto? A prudência financeira está mandando no jogo. Correto, super correto. O projeto caminha, a documentação e as licenças na Câmara de Vereadores avançam, mas o cronograma agora é realista, é de longo prazo. Acabou aquela promessa de que teríamos estádio pronto em 2029. O tijolo só sobe quando o risco financeiro for zero. Isso, nação, é pensar como um clube gigante da Europa. O nosso plantão vai chegando ao fim, mas a maratona do Flamengo está apenas começando. Quero lembrar a todos que teremos uma super quinta-feira rubro-negra para testar o coração da torcida. Preparem os sofás. Às 8 da noite os olhos se dividem. Teremos o sorteio oficial da fase de grupos da Libertadores da América rolando, definindo o nosso destino na busca pela glória eterna. No mesmo horário exato, a bola vai rolar no gramado do Maracanã para Flamengo e Remo. Mais uma pedreira pelo Campeonato Brasileiro. Haja tela para assistir tudo isso. E para quem acha que é só campo, ainda tem o Mengão em quadra contra o Pinheiros pelo NBB, lá no Maracanãzinho, e as meninas do Sesc Flamengo encarando Sorocaba na Superliga Feminina de Vôlei. É vestir o manto de manhã e só tirar no dia seguinte. É dia de deixar o controle remoto quente e o coração na boca. É isso mesmo. Mas antes da gente fechar a transmissão de vez, eu quero jogar uma reflexão provocativa para a nação que acompanhou a gente e engajou nos comentários até aqui. Juntando as peças desse nosso papo sobre contratos astronômicos e projetos bilionários. Com o Maracanã blindado para o Flamengo pelas próximas 4 décadas, a nação deve mesmo cobrar pressa para gastar 2 bilhões num estádio próprio agora e correr riscos financeiros? Ou será que esse esforço hercúleo deveria ser focado no departamento de futebol para criar uma dinastia insuperável no mercado da bola, trazendo os maiores craques da América Latina pelos próximos 10 anos? O que vale mais a pena ver erguer primeiro? Paredes de cimento ou taças empilhadas? Fica a provocação pesada. Excelente dilema para debatermos nas redes sociais. É o peso das escolhas que definem a história de uma instituição como o Flamengo. Falou tudo. Nação, deixem as opiniões de vocês fervendo nos comentários. Amassem esse botão de like, se inscrevam e ativem o sininho. Isso é vital pra gente. Prometemos voltar no próximo plantão com a velocidade e a verdade que vocês exigem, vasculhando cada canto do ninho do urubu. Sempre de plantão, sempre no foco da notícia. Saudações rubro-negras a todos.